Olá! Vamos mergulhar hoje nos números de um dos fundos imobiliários mais gigantes do Brasil, o Maxi Renda, o famoso MXRF11. A gente vai destrinchar o último relatório deles para entender direitinho como a gestão chegou no último pagamento de rendimentos. E vamos direto ao ponto. O número do mês, 10 centavos por cota. Foi esse o valor que o fundo distribuiu em novembro. Um número que à primeira vista pode parecer pequeno, mas que tem um alcance enorme. E por que um alcance enorme? Porque a gente está falando de mais de 1.300.000 cotistas. É muita gente. Isso já dá uma dimensão do tamanho e da relevância que o MXRF11 tem no nosso mercado. A pergunta que não quer calar é: como é que a gestão do fundo conseguiu entregar esse resultado? Qual foi a estratégia? Quais foram as jogadas por trás desses 10 centavos? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Beleza, então. Bora começar a entender a história por trás desses 10 centavos. E para fazer isso, o primeiro passo é sempre o mesmo. A gente precisa entender o cenário, o campo de jogo onde o fundo estava operando. Pois é, não dá para analisar um fundo de forma isolada, né? Ele está inserido num contexto. E o cenário econômico de novembro foi o tabuleiro onde todas as peças se moveram, onde todas as decisões foram tomadas. E aqui a gente tem um raio-x rápido desse cenário. Olha só, o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, subiu quase 1,9%, um ótimo sinal para o mercado. Ao mesmo tempo, a expectativa de inflação para 2025 deu uma recuadinha, mas a Selic continuou lá no alto, estável. Foi nesse ambiente, com desafios e oportunidades, que a gestão teve de trabalhar. Ok, cenário entendido. Agora vamos olhar para dentro de casa. Qual é o plano de jogo do MXRF11? Ou seja, onde é que o fundo investe o dinheiro para gerar os rendimentos? A estratégia principal do fundo é bem direta, como dá para ver aqui no gráfico. A meta é ter a maior parte do bolo, uns 80%, em CRIs e o restante, até 20%, em permutas financeiras. Mas o que são essas coisas na prática? Vamos traduzir isso. Um CRI, ou Certificado de Recebíveis Imobiliários, é basicamente o feijão com arroz do fundo. Pensa assim, uma construtora vendeu vários apartamentos a prazo e precisa do dinheiro agora. O MXRF11 vai lá, compra o direito de receber essas parcelas futuras e, claro, ganha juros com isso. É o motor principal do fundo. Já a permuta financeira é outra história. Uma aposta com perfil diferente. Aqui, o fundo age quase como um sócio investidor. Ele coloca dinheiro para bancar parte de uma construção e, em troca, fica com uma fatia das vendas lá na frente. O potencial de retorno é bem maior, mas o dinheiro costuma entrar só mais perto do fim do projeto. É uma jogada de mais longo prazo. Beleza, estratégia na mesa. Agora vem a parte boa. O que a gestão fez com essa estratégia em novembro? Como é que eles colocaram o capital para trabalhar de verdade? E olha, não foi um mês nada parado. O fundo comprou mais de 300 milhões de reais em CRIs. O grande destaque foi a alocação de 160 milhões no CRI Birman 32, um ativo ligado a um prédio comercial de altíssima qualidade em São Paulo. Isso mostra uma gestão ativa que está no mercado, garimpando oportunidades. Mas um bom gestor não só compra, ele também vende. E foi o que aconteceu. O fundo vendeu cerca de 200 milhões de reais em ativos da sua carteira de CRIs. Isso tem nome, é reciclagem de portfólio. A ideia é vender alguns ativos para liberar capital e reinvestir em outras oportunidades com uma relação melhor de risco e retorno. E falando em otimizar a carteira, olha essa notícia que veio logo depois do fechamento do mês. A venda do edifício Oceanic. Esse era um ativo antigo, um abacaxi, que entrou na carteira por causa de uma dívida não paga lá atrás. A venda, e ainda por cima com lucro, é uma ótima notícia. Mostra a gestão resolvendo problemas antigos e transformando isso em resultado profundo. Certo, já vimos que a gestão foi bem ativa em novembro. Comprou, vendeu, resolveu pendências, mas, na prática, de onde veio o dinheiro que permitiu a distribuição daqueles 10 centavos por cota? A resposta para essa pergunta está bem aqui, neste gráfico direto do relatório. Ele detalha a origem de cada centavo do resultado total do mês, que foi de 46,25 milhões de reais. E quando a gente quebra esses números, fica claro quem é o carro-chefe. Olha só o tamanho da barra dos CRIs. Quase 39 milhões de reais vieram deles. Os investimentos em outros fundos imobiliários contribuíram com mais de 6 milhões e as permutas com 3 milhões. Fica nítido como as diferentes engrenagens da carteira trabalharam juntas para gerar o resultado final.
Agora, é aquilo, né? O resultado de um único mês é uma foto. É importante, claro, mas para avaliar de verdade o investimento, a gente precisa olhar o filme completo. Então vamos dar um passo para trás e ver como o fundo tem se saído ao longo do tempo. E esse gráfico aqui é perfeito para isso. Ele compara o retorno total do MXRF11, somando a valorização da cota e os rendimentos, com os principais indicadores do mercado. É a melhor forma de avaliar de maneira objetiva se a estratégia do fundo tem sido bem-sucedida em gerar valor no longo prazo. E focando de novo em novembro, o ponto crucial é este. O rendimento de 1,02% no mês foi equivalente a quase 114% do CDI. Para quem não sabe, o CDI é a principal referência de renda fixa do país. Então, um desempenho acima de 100% do CDI, como esse, é considerado bastante competitivo. E essa citação do próprio gestor resume perfeitamente a filosofia de trabalho. A equipe não está parada. Eles seguem ativamente buscando novos negócios, seja em CRIs ou permutas, e ao mesmo tempo otimizando a carteira que já existe. A mensagem é clara: o movimento é contínuo. E para fechar, uma informação fundamental que aponta direto para o futuro. O fundo acabou de levantar 218 milhões de reais em uma nova emissão de cotas. Isso significa mais combustível no tanque para a gestão ir em busca de novas oportunidades de investimento. E isso nos deixa com a pergunta que fica no ar. Com a carteira sendo reciclada ativamente e mais 218 milhões de reais em caixa prontos para serem investidos, qual será o próximo grande movimento do Maxi Renda? A resposta estará nos próximos relatores e, claro, a gente vai estar de olho para analisar tudo.